Olá, família, sejam bem-vindos ao Afropod, seu podcast de africanidade. E hoje, num episódio muito gostoso, aonde nós vamos conseguir fazer um mix de comunicação, de falar de música e de espiritualidade. Estamos aqui com a doutora e jornalista Maíra Brito. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Maíra. Olá, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Uma honra estar aqui e eu estou muito ansiosa para a nossa conversa. Que maravilha. Gente, hoje é uma roda de conversa, diálogos e, por favor, ajeite a cadeira, ajeite o axé, porque a roda vai girar. E aí promete. Vamos começar. Maíra, de onde vem esse seu dom, esse amor pela comunicação? Eita, que pergunta difícil. Já começou assim, né? Primeiro quero cumprimentar todas as pessoas que estão assistindo a gente. Quero agradecer mais uma vez o convite. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui hoje. E eu acho que esse dom é um dom que veio, né, da ancestralidade, não tem jeito, assim. Eu sou uma mulher de candomblé, uma mulher de axé, e eu tenho um grande amigo que se chama Exu. Então não tem como, assim, esse dom é ele que me deu e eu sou muito grata também por isso. Orixá tem me dado muitos presentes e esse é um deles, assim, e é engraçado porque desde criança, eu lembro que eu devia ter uns 9 anos quando eu fiz um trabalho na escola que era tipo montar um jornal, e aí na época, né, a gente recortava, hoje em dia menino fica só em computador, né, gente, mas na minha época a gente recortava, colava, não sei o quê, e eu lembro que eu adorei montar o jornal, eu falei assim, tá aí, eu quero ser jornalista. Começou dali aos 9 anos? Começou dali aos 9 anos. Gente, que gratidão a essa professora que conseguiu despertar esse talento, hein? Exatamente. E aí desde então não saiu da minha cabeça, ainda flertei com as ciências sociais, que conversa totalmente com a comunicação, mas não teve jeito. Fiz vestibular para comunicação, jornalismo, passei, e é isso, assim, desde então. Hoje eu trabalho menos como jornalista, mas continuo trabalhando muito com comunicação, que é a minha essência. Que interessante você já trazer essa fala com ancestralidade junto e com espiritualidade, né? Se declarar realmente uma devota de orixá, entender que como Exu, esse grande orixá, que tem o dom e o papel da comunicação, aquele que laroia, que propaga, que possibilita a tudo que tem vida consiga se comunicar. E não tem coisa melhor para falar do que isso. E quando você, aos 9 anos, se identificou já com a escrita, com a comunicação, significa que você já era uma menina sapeca? Eu fui uma criança até que calma. Eu fui mais difícil adolescente, né, gente? Que não tem jeito também. Adolescente terrível. Mas eu fui uma criança tranquila, mas uma criança que sempre gostou muito de ler. Né? Como eu sou filha única, então, durante muito tempo, assim, muitas das minhas companhias eram livros e discos. Então, daí vem essa minha paixão por leitura, por escrita, por ouvir música, e eu sempre brinco, assim, Maíra, por que você virou jornalista, assim? Aí tem outra resposta que eu brinco dizendo, porque a única coisa que eu sei fazer é escrever. Eu sou uma grande contadora de histórias, eu gosto de contar histórias. Nossa, que legal. Mas desde pequena você teve incentivo da família para isso? Ou não? Porque uma criança com 9 anos, de repente participar de uma atividade escolar, montar um jornal, já se identificar, e ali já mergulhar nos livros, no mundo dos livros, da imaginação, um mundo muito conceitual, já era assim desde pequeno? Já era assim, desde pequenininha, minha mãe sempre estimulou muito essa parte cultural, ela me levava em cinema, teatro, ela tinha muitos livros, sempre comprava também livros para mim, né, mas como eu era muito curiosa, eu também lia outras coisas que não eram para crianças, então, sei lá, eu criança ficava folheando Simone de Beauvoir. Nossa! E aí, sei lá, com 14 eu já tinha uma noção do que era aquilo, né? Daquele universo todo denso do feminino, né? Exatamente. Então, assim, óbvio que depois eu fui entender melhor, mas ali eu já estava flertando, tentando entender aquele movimento. Então, sem dúvida, a influência da minha mãe é essencial nesse processo. Mas se você falou mãe te levando para teatro, então você não nasceu em Brasília? Não, sou nascida e criada. Sério? Nascida e criada em Brasília? Juro. Gente, que legal. E a sua mãe é de onde? Minha mãe é mineira de Araxá. Mineira de Araxá? Gente, eu vou pular algumas etapas que eu queria fazer aqui, ó. Gente, podcast comigo não é linear. É assim, a gente vai catando as oportunidades. E de onde veio essa paixão pelo samba? Eu acho que também é de casa, assim. É isso. Apesar de eu vir de uma família mineira,
Ia pensar em moda de viola, não em samba. Exato. Sertanejão. Exatamente, só que a minha casa sempre foi uma casa de samba. O meu avô cantava em rádio lá em Araxá. O meu avô Francisco, ele tinha um vozeirão, assim... Parte de mãe também? Por parte de mãe. Ele tinha um vozeirão tipo do Jamelão. Quem é mais velho vai saber do que eu tô falando, né? Foi também um grande intérprete da Mangueira. Ele tinha um vozeirão do Jamelão e cantava muito o repertório do Lupicínio, né? Que é esse samba canção, enfim, desse artista lá do Sul. Então é isso, né? O Brasil é essa misturada. Mas eu cresci ouvindo samba, assim. Tem foto minha pequenininha mexendo nos LPs, assim. Tem uma foto linda que sou eu mexendo no LP da Beth Carvalho, assim. Olha, Beth Carvalho, né? Que é tipo de 78, 79. Musa do samba. Nossa, então, que legal. assim, o disco foi lançado, nem tinha nascido, e quando eu era bebê já tava ali naquele mundo dos discos. Então não tinha jeito, a fruta não cai longe do pé, não. E aquela história, então já que você falou que seu avô era de rádio, então já teve uma influência ancestral nesse sentido, né? Você certeza. Acompanhava seu avô? Como é que era isso? Ou era uma admiração distante? Ou não teve influência? Assim, não teve influência direta, porque acabou que o meu avô faleceu, eu ainda era muito pequeno, então a gente não teve tempo para fazer essa troca, mas é isso, não tem jeito, né? A influência que ele passou para minha mãe, para as minhas tias, por exemplo. Eu tenho uma tia que gosta muito de música, gosta muito de samba, e o filho dela é músico. Olha. Cantor, compositor, toca cavaquinho, banjo, enfim, joga nas 11. Então não tem jeito, assim, por mais que meu avô tenha ficado, né, pouco tempo aqui, com a gente, mas ele deixou uma influência, um legado muito forte. Isso é interessantíssimo, que a gente vê que já, como ela falou, a fruta não cai longe do pé, então já traz na veia essa ancestralidade. E buscando esse lado já da ancestralidade, e já que você se declarou logo no início, né, como mulher de axé, aonde que o axé começou a pertencer a você? É engraçada essa história, gente, porque eu sou, enfim, não tenho problema nenhum em falar a minha idade, eu tenho 38 anos, nasci ali no finalzinho, né, em 87, final da década de 80, aqui em Brasília, e eu nasci e cresci numa família católica, minha mãe, né, uma mulher muito católica, assim, daquela que se deixar vai pra missa todo dia, assim, mas hoje em dia, com a modernidade, ela assiste na internet, na TV. Facilita os processos, né? Mas no domingo ela vai na igreja, etc, né? E só que durante um tempo, assim, fiz crisma, fiz catequese, fui batizada, eu cumpri todo o ritual. Só que eu nunca me identifiquei. E aí, desde novinha, eu falava... Era uma questão mais da obrigação que a mãe colocava, da obrigação, assim. Tanto que minha mãe falava, quando você for adulta, você escolhe sua religião. E eu ficava, tá bom. Que eu conheço minha mãe, né? Taurina, terrível. Aí, eu sei, minha mãe também é editora, eu sei como é que é. Exatamente, então pronto. E aí, eu cresci e eu tinha algumas pessoas na minha família que eram espíritas kardecistas. Aí eu comecei a estudar, mas também não me identifiquei tanto, aí fui para a Umbanda também estudando, mas óbvio, sempre respeitando todos esses espaços. E na Umbanda eu falei assim, o meu lugar, é aquilo, né? A ancestralidade fala no nosso ouvido. Na Umbanda eu falei, o meu lugar é no Candomblé. Até que a vida me levou para casa de Mãe Dora de Oiá, se mãe estiver assistindo bem, essa mãe. E Mãe Dora de Oiá me acolheu, aí, enfim, tomei meu bori, e lá eu fiquei, e isso já vai fazer uns 8 anos, agora em outubro faz 8 anos. Que lindo. Deixa eu te perguntar, então, a questão da definição, da forma de você professar essa fé, tem 8 anos para cá. Você falou que tem 38. Exatamente. E como foi esse período de você flertar com as religiões afro-brasileiras, né? De repente, da época de faculdade para cá, já que você teve toda uma formação cristã, creio que até a sua adolescência, toda até buscar a maioridade, quando você estava liberta por manhinha, né? A benção, viu, manhinha? Para você definir os caminhos que você queria ter. Como é que foi isso? Ou você nunca chegou a namorar com as filosofias afro-brasileiras da sua época de juventude? Não, começou tarde. Na verdade, eu comecei estudando, porque eu sempre fui uma grande estudiosa de religiões. É isso, assim, o catolicismo não dava conta do tanto que tinha dentro da minha cabeça. Então, ainda, e assim, eu estudei em colégio de freira, imagina. Nossa! Então, ainda no colégio de freira... Um paradigma, hein? Muito! Ali, 7ª, 8ª série, porque eu sou dessa época também, tá, gente? 7ª, 8ª série, que a gente, enfim, hoje em dia tem outro nome, não sei o quê. Mas aí, ali, eu comecei a estudar budismo, comecei a estudar o hinduísmo, porque eu achava muito interessante, e fui sentindo que realmente meu caminho não era na igreja católica. Mas apesar de tudo isso, né, aí foi isso, fui ficando mais velha, depois dos meus 25, eu comecei a mergulhar nessa questão de religião de matriz africana. Porque foi chamado ou você... Foi uma questão pessoal ou teve alguma influência? O próprio samba te influenciou nisso? Eu acho que o próprio samba acabou influenciando, porque justamente por adorar, né, eu amo samba, o samba, assim, é isso, ele me cura. O samba é a cura pra mim.
Então não tem como, né? Samba e macumba tá junto. Ali entrelaçado, em cutícula, gente. Exatamente, não dá pra separar. Então, sem dúvida, o samba tem uma influência muito grande. E aí eu fui ficando mais velha, eu fui entendendo melhor as coisas, e querendo ou não também, assim, sobretudo o candomblé, né? De onde que eu posso falar? Do pouco que eu sei. O candomblé é muito essa coisa do ficar observando, da vivência. Então eu fui observando as pessoas ao meu redor, que eram do candomblé, como é que a coisa funcionava, estudando um pouco, mas no final das contas a gente só aprende mesmo depois que tá lá dentro, né? Não tem como, é um chamado de vivência, oralidade, né, e tradição. Não dá para fugir disso. Mas aí, 9 anos, já envolvida com a comunicação, porque aprendeu a fazer um jornal, mergulhada nos livros, já definida faculdade, vestibular e faculdade, comunicação. Como foi entrar no universo da comunicação na tua época? Não que a gente esteja velho, tá, gente? Não é isso não. De forma alguma. Mas como é que foi entrar nesse universo da comunicação, um ambiente tão branco? Não foi fácil. Na verdade, eu acho que toda a trajetória educacional minha é um grande desafio, porque eu sou uma mulher negra de classe média. Então, eu estudei em escolas particulares, eu estudei num ambiente que sempre foi muito branco, e aí até vira e mexe as pessoas perguntam, Maíra, mas você já sofreu racismo? Gente, com certeza, porque a branquitude não cansa de praticar o racismo. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que deslocar a pergunta, por que vocês não cansam de ficar praticando racismo? Mas é isso. Não foi fácil, mas eu também encontrei muitas pessoas queridas, muitas pessoas incríveis ao longo do caminho. Na faculdade, e foi engraçado isso, eu acho que eu senti mais o baque no ensino médio. No ensino médio, como era um lugar assim, muito elitista, enfim, eu me sentia muito deslocada. Porque é isso, né, gente? Eu brinco que ser classe média é ser pobre premium. Porque a gente... Adorei. Ser classe média é pobre premium. É pobre premium, gente. Porque, assim, a gente não é pobre, lascado de estar lá com a geladeira vazia. Mas, assim, se você parar de trabalhar, você vai pra rua. É simples assim. Então, você tem que direto na vida, na veia. Tipo assim, não tem negociação. Então, você tem que trabalhar e trabalhar muito. Às vezes, você tem que negociar do tipo... Se eu gastar esse dinheiro aqui hoje, amanhã não vai dar pra fazer tal coisa. Então, é pobre prêmio, gente. Não é porque é classe média que tá tão bem. Tá melhor que muita gente, mas tem que reconhecer que tem limitações. Então, eu acho que aquele ambiente do ensino médio não foi fácil. Quando eu entro na faculdade de comunicação, parece que eu encontrei o meu lugar. Que aí eu falo assim, cara, é aqui que eu tinha que estar aqui agora, fazendo comunicação, falando, sempre fui falante pra burro. Então, assim, existia racismo, mas eu acho que eu consegui contornar ele muito melhor na faculdade do que no ensino médio. Talvez porque você já tinha introjetado isso e a própria comunicação como voz de fala, como possibilidade de expressar, talvez tenha te facilitado isso. Porque você foi uma criança tímida? Não consigo ver isso em você. Não, era terrível, assim. Tinha até um pessoal que falava que minha mãe tinha que me colocar no teatro, porque eu era muito expressiva, falava pra caramba. Aí qualquer pergunta que tinha, a Maíra tava lá levantando a mão e tal. Não, gente, ela é muito extrovertida e cativante. Talvez por isso a sua própria essência, né? Talvez já foi um grande alicerce, uma ponte até para quebrar estereótipos, né? E até para conseguir ter uma visão onde as pessoas pudessem conhecer a essência da Maíra, né? Exato. E não do que ela carrega na cor de pele, né? Isso é muito importante. Agora a gente vai cutucar, porque a gente gosta aqui, viu? Não dá para ficar só nessa superficialidade, não. Algum fato muito forte, já que na adolescência para você foi uma coisa muito pesada a questão do racismo, que você lembra que possa ter te afetado e você precisou se resolver, porque a gente vê que você tem pujança no olhar. Você tem força na fala. Então, apesar dele ser latente e existente, ele não te menospreza nem te coloca num lugar menor. Mas tem algum fato que dessa época para você foi marcante? Eu, de primeira, não consigo pensar num fato em si. Mas, por exemplo, quando você fala desse meu olhar, da forma de falar, eu não era assim no ensino médio. Não era? Não era. Impressionante, né? Eu me anulei muito, assim. Era o ambiente, né? O meio, né? Ele me sufocou muito, assim. Tanto que eu viro outra... eu viro outra pessoa na faculdade. Na faculdade eu sou essa pessoa que eu era no ensino fundamental. Porque também eu acho que pelo fato de ser uma escola menor, e eu fiquei ali da primeira até a 8ª série. Então você já era parte daquilo ali, ali, né? Já era isso. Era meu pessoal, falava com todo mundo, conhecia todo mundo, sabe? Do porteiro à diretora. E eu sempre fui essa pessoa também de falar com todo mundo, cumprimentar todo mundo. Então, o ensino fundamental foi muito tranquilo. Eu era representante de turma e tal. Pronto, gente. O dono da comunicação estava ali, representante de turma. Exatamente. Mas no ensino médio, foram 3 anos que eu fiz assim.
Encolheu, né? Eu encolhi. Mas depois eu volto e volto com tudo e é isso. Daí pra frente, foi só Que pra frente. maravilha que você conseguiu não se oprimir no sentido de você perder sua identidade, né? Que muitas das vezes esses ambientes que são tóxicos fazem isso com a gente, né? Você se anula de uma tal forma que você não se reencontra mais na sua identidade, né? Exato. Você falou uma coisa que é bem interessante, você é filha única. Sou. Vou cutucar, posso? Pode. Você falou muito da sua mãe. Uhum. E cadê o pai? O meu pai, ele nasceu em São Luís do Maranhão, ele é maranhense, também de uma família grande, mas é engraçado, assim, que ao longo da minha vida meu pai não foi tão presente. Na verdade, a mãe dele é mais presente, foi mais presente. Minha avó não tá mais aqui, Dona Rai, que é também um dos grandes amores da minha vida, mas ela foi muito mais presente, assim, e ela é uma pessoa que eu sinto muita falta e também me ensinou muita coisa, assim. Né, esse fato de ser uma mulher negra, nordestina, periférica, ela me ensinou muita coisa, assim. Eu lembro de eu criança, novinha, minha avó falava assim: Maíra, tem que estudar muito para ter independência, para você não ser dependente de homem nenhum. Olha só, a fala da mulher nordestina é muito nesse tópico, né? Exatamente. Que incrível. Então acaba que, assim, na minha vida de presença, a minha avó tem muito mais força. Não tem jeito, né, gente? As famílias matriarcais aí. É isso que eu ia falar, você tem um matriarcado forte. Você falou da avó, falou da mãe, né? É. E de repente, e aí? Hoje, a Maíra formada em comunicação. Quando você formou e pegou lá o famoso canudinho, você já tinha definido o que você queria ou você já foi tão persistente desde o início quando você entrou na sua faculdade? Era para se formar jornalista e ir para este campo de trabalho? Era. Eu tenho até uma história muito bacana que, assim, no primeiro dia de aula, naquele momento de apresentação, todo mundo fala né? Por que escolheu o jornalismo? Eu lembro de responder assim, porque eu quero ser jornalista de cultura do Correio Brasiliense. Sério? E eu fui jornalista de cultura do Correio Brasiliense por mais de 4 anos. Que incrível, que predestinação. Gente, que ori forte, né? É. Que ori forte e determinado. Você já sabia exatamente o que você queria. Exatamente, e eu consegui. E o dia que eu falei que aquilo não fazia mais sentido, aí eu fui rumar por outros mares. Que maravilha. Mas assim, eu entrei dizendo que eu queria ser jornalista de cultura do Correio Brasiliense e eu fui. E como foi entrar no Correio Brasiliense? Já que você falou que você não chegou lá direto nesta área do jornal do Correio Brasiliense, né? Tem ali uma caminhada. E como é que essa caminhada começou? Peguei o diploma, e aí? Formada, para onde eu vou? Ou já tinha alguma coisa direcionada dentro da faculdade? Mais ou menos, assim. O que aconteceu? Enquanto eu estava na faculdade, eu tive uma oportunidade de estagiar de graça para o Correio durante um estágio voluntário durante 2 semanas, rapidinho. Mas era, assim, um projeto comum. Era justamente para a gente ter essa... será que é isso mesmo que eu quero fazer? Então a gente ia para a redação, fazia o trabalho de estagiário, mas a diferença é que a gente não estava ganhando para isso. Tudo bem. Era aquela coisa do aprendizado mesmo, né? Aprendizado Saber mesmo. como funciona, né? Exatamente. E aí eu tinha um professor que selecionava, e aí ele selecionou alguns alunos, a gente escolhia editoria, óbvio, escolhi cultura, e nessa eu fiquei lá 2 semanas no Correio Brasiliense, beleza. Quando teve a oportunidade de ter um estágio, na época a editora Clara Regui me ligou falando: Maíra, agora tem vaga, você quer? Eu falei: agora. Olha só. E aí fui, acho que eu fiquei quase 1 ano como estagiária, e aí quando acabou o estágio, não tinha vaga para ser contratada. Enfim, tudo bem, faz parte do processo. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses desempregada. Até brinco que no final das contas foi umas férias, né? Quem teve carnaval, essas coisas, né, gente? Ano novo, carnaval, a vida acontecendo. E aí eu lembro que no comecinho de março eu já estava trabalhando numa assessoria de imprensa, que eu fiz assessoria durante bastante tempo, ainda no estágio, então não era nenhum mistério para mim. Fiquei ali na assessoria por quase 1 ano. E foi quando, de novo, o telefone tocou, perguntando: Maíra, tem vaga agora como repórter júnior, você quer? Eu falei: quero. E aí, enfim, eu cheguei onde eu queria ser essa repórter do Correio Brasiliense. Que maravilha. Agora você, na sua fala, você me trouxe 2 curiosidades que eu sempre tive, porque da minha época eu tive várias pessoas que também trabalhavam como jornalista com a área de comunicação, apesar de eu ter escolhido tecnologia. Mas eu sempre fui muito falante e convergia com todo mundo na hora ali do intervalo da faculdade e tal, e a gente sempre conversando. Eu tinha amigos que escolheram lá de comunicação. Você falou assessoria de imprensa e o jornalismo. Pode explicar um pouquinho a diferença de cada um pra gente? Que agora eu fiquei curioso. Boa. Assim,
na vida real existe um grande bloco, que é o jornalismo, e aí dentro do jornalismo vai ter jornalismo de revista, jornalismo de jornal, impresso, hoje em dia o jornalismo de site, na época não era tão forte como hoje, tem TV, tem rádio, tem assessoria de imprensa, né? O assessor de imprensa, a assessora de imprensa, ela está do outro lado da mídia. Então, por exemplo, você vai fazer um show. Você vai fazer um show e você precisa que os jornais saibam que esse show vai acontecer. Então, você contrata uma pessoa que é assessora de imprensa e ela vai entrar em contato com a imprensa, as mídias, para mandar foto, para mandar o famoso release, para mandar áudio, se for preciso, um videozinho convidando. Então, essa pessoa que sabe, por exemplo, que a foto tem que estar em alta resolução, que o vídeo a promotora da mídia, né? Exatamente. Então, assessoria de imprensa é isso. Eu falei de show, mas poderia ser de um restaurante, podia ser de um podcast. Essa assessoria faz essa mediação. Jornalista-cliente, né? E traz a visibilidade naquilo que é necessário. Exatamente. Eu acho que já só de você falar já fiquei cansado, porque eu acho que deve ser fatigante, né? Porque mental e conexões a todo momento, né? E como que um assessor de imprensa consegue ser uma pessoa conectada? Como é que é o acesso a essas mídias, né? Porque você funciona como ponte, né? Exato, não é fácil, assim, tanto que tem muita gente que não fica. Eu, a cada dia que passa, estou trabalhando menos como jornalista, mas eu ainda atuo um pouquinho como assessora de imprensa. Eu sou assessora de imprensa de um grupo chamado Filhos de Dona Maria, que é um grupo que nasceu com as bênçãos de Dona Maria Padilha. Mas eu, basicamente, hoje só trabalho com eles. Mas, exemplo, você tem que... É isso, quem tem boca vai Roma. Eu usava o fato de ter trabalhado no Correio Brasiliense, ter trabalhado no Metrópolis. Ter criado no Metrópolis também? Também. Eu passei 1 ano no Metrópolis, né? Até o Metrópolis esses dias fez 10 anos e eu tava lá na inauguração. Olha que legal. Eu fiquei só 1 ano, foi rápida a passagem, mas também foi assim, de muito aprendizado. Mas é isso, assessoria de imprensa cansa demais. Não é fácil. Eu imagino, você imagina pegaram, às vezes, um objeto que tem que dar, seja ele humano ou não, da publicidade com tudo que é mídia que a gente tem. Deve ser uma loucura, né? É uma loucura. E como foi, então, sair desse ramo do jornalismo, aquela assessoria de imprensa, e entrar para a parte de produção de notícia, que aí foi o jornalismo em si, quando você foi para a redação do Correio Brasiliense? Aí, é isso, eu particularmente acho bem mais fácil, né? Porque aí você sai desse lugar de, olha, gente, como é interessante, e fica no lugar de, caramba, agora sou eu que tenho que selecionar aqui o que entra, o que não entra. E aí eu tinha uma postura que eu acho que é importante, eu sinto muita falta nos jornalistas de hoje, que era dar mais visibilidade para os eventos menores. Então, assim, eu tinha o poder do roteiro, né, lá no Correio Brasiliense. Então, eu escolhi o tamanho das fotos, eu escolhi a foto que ia entrar, e eu sempre gostava de dar foto de projetos pequenos. Porque eu falei assim, cara, o Caetano Veloso, todo mundo vai. E todo mundo já conhece, né? Todo mundo já conhece. Agora, aquele projeto pequenininho, que às vezes vai acontecer numa cidade, né? Que não é o plano piloto. Então, por que não dar, sabe? Eu sabia que fazia muita diferença para eles, assim, sair uma foto bonita no Correio Brasiliense. Então, eu sempre tive esse cuidado muito grande. E eu amava, assim, eu fui muito feliz, assim, eu realizei um sonho. E você tinha essa facilidade de pautar isso, que a gente sabe que existe um editor-chefe, como é que é essa questão, né? Ou seja, eu acho que teve um jeito do Oxum, meio, né, de malemolência para conseguir fazer tudo isso. Como é que era isso, de repente, você fazer uma pauta sua ser prevalente em relação às pautas que, de repente, podem ter outro tipo de peso para ser divulgado? Era tranquilo ou não? No roteiro era mais fácil. Quando era para fazer uma grande reportagem, realmente fica mais difícil, porque, querendo ou não, o jornal quer colocar na capa o Caetano Veloso. Eu estou dando exemplo do Caetano, mas poderia ser qualquer outro grande artista, Maria Bethânia, né? Gil, vender, né? Gal. É isso, assim, não importa. Mas, às vezes, eu conseguia... Aí, por exemplo, às vezes a gente fazia um negócio. Supondo que tem 3 shows de hip hop no final de semana, vai ter um ali na rodoviária, um na Ceilândia e outro Sobradinho. Então, juntando esses 3, dá para fazer uma matéria. Entendi. Então, também dá para negociar nesse sentido. Mas no roteiro eu tinha mais liberdade, então era meio que eu escolhia as fotos. Porque o roteiro era algo mais simples, assim, entre aspas, né? Então, não tava... as pessoas não estavam disputando tanto. Então, era mais fácil fazer isso. Assim, eu boto a foto que eu quiser, a não ser óbvio, se viesse uma interferência superior, falando... Ou algo muito em voga, que precisava ter muito mais visibilidade. Exatamente, né? Mas de maneira geral, era eu que escolhi e ficava por isso mesmo. E aí, vamos lá, trabalho de rua ou redação? O que é melhor?
Ah, eu prefiro redação. Eu Por sempre fui quê? meio preguiçosa, negócio de ir pra Sério? rua. Ah, porque você encontra muita gente sem educação, mal-humorada, sabe? Aí eu, cara, sai da minha casa pra isso? Não. Eu gosto de conforto. Ai, que delícia! Geralmente você me dá aqui, deixa que deixa que eu vou colocar aqui o sazon nessa reportagem, vou fazer ela aparecer como precisa, né? Exatamente. E como é que era para você, dentro desse espaço que você ocupava, com esse poder, que é um poder, né? As disputas internas. E aí, existe vaidade também dentro desse segmento? Como é que é isso? Existe muita vaidade, mas eu acho que eu dei uma sorte danada e eu trabalhei com muita gente querida. Óbvio que tinha as pessoas malas sem alça, sempre tem, né, gente? Não tem pra onde correr. Mas eu dei muita sorte, porque ali na cultura a gente sempre foi muito amigo. E a gente sempre respeitou muito o trabalho do outro. Assim. Então, por exemplo, se eu recebesse um livro sobre cinema, por mais que eu quisesse muito fazer uma reportagem sobre aquilo, eu passava para algum amigo meu que já era mais especialista em cinema, sabe? Que estava ali acompanhando todos os festivais de cinema, que era cinéfilo e não perdia um filme. Porque eu sei que aquela pessoa ia dar um fôlego absurdo, da mesma forma que quando chegava um CD, que eu sou da época do CD, quando chegava um CD de samba, as pessoas já me entregavam e falavam, Maíra, isso aqui é pra você. Ou às vezes até de, né, música brasileira de maneira geral, porque eu não escrevia só sobre samba, eu escrevia sobre tudo, mas sobretudo sobre música brasileira. Então, a gente fazia essa troca, e isso é muito bom, isso é muito bonito, porque a gente reconhecia que o outro era melhor naquela seara, naquele setor. E eu sinto muita falta dessas pessoas, são pessoas que são minhas amigas até hoje, assim, que são pessoas que eu aprendi e sigo aprendendo até hoje, a gente troca, fulano lançou um disco novo, olha aí, a gente compartilha o link, que hoje em dia é link, e a gente troca, ou se não fala, Vital Filme, é imperdível, assista no cinema porque faz diferença. Então até hoje tem essa relação muito boa, assim, e as pessoas que não tinham relação boa, eu simplesmente deixei pra trás. E é ótimo, né? Segue o fluxo, né? Segue o fluxo adiante, da vida, né? bora. Porque a sombra é do outro, né? Nossa, né? Sigamos, né? Agora você pegou já direto na cultura. Você acha que isso facilitou para você ter ser tão descolada do jeito que você se mostra? Porque já foi uma área que já te encantava? Já. Eu sempre fui da cultura, assim. Eu não conseguia me ver na política, na economia, cidades. Era cultura. Porque é isso, o tempo todo eu respirando música, respirando literatura. Não tinha jeito. De ser diferente disso, né? Não tinha como. E até hoje, assim, as minhas aulas, por exemplo, são 100% conectadas com cultura. Eu sei bem disso, viu, gente? Ela fez um trabalho semestre passado que eu estou fazendo mestrado dentro de um espaço educacional que ela é chefa e professora, como diz o mais antigo. Ela fez um trabalho que deixou a turma louca e amando o que ela fez, né? Trabalho semiótico que você fez lá com o pessoal, né? Muito louco, muito bom. E voltando um pouquinho aqui, dentro do que você estava falando, nessa época que você estava no trabalho, o estudo continuou? Não tanto. Eu fiquei muito tempo sem estudar. E aí, quando eu estava, talvez ali 2014, 2015, acho que por ali, eu decidi fazer uma especialização em políticas públicas para gênero e raça na UNB. Ela era semi-presencial. Então, tinha várias coisas em Moodle, das antigas. Nossa, muito. Eu entregando minha idade aqui em vários momentos, né, gente? CD, Moodle. E aí, sei lá, a cada 2 meses a gente tinha que aparecer na UNB para uma aula presencial, mas era tudo online, assim. Que era mais fácil para mim, porque era muito puxada a vida de redação. Porque eu até brinco, assim, eu percebi que eu tava ficando meio burra. Falava, gente, eu preciso voltar a estudar, tô ficando burra, parece que eu não sei mais as coisas. E aí eu fiz essa especialização. Quando eu fiz a transição, Correio Brasiliense Metrópolis, eu entrei no mestrado, foi mais ou menos, né, nessa época, tudo aconteceu meio junto. E aí o mestrado, por que eu fiz o mestrado? Porque eu tive uma professora nessa especialização que falou para mim, né, Maíra, você tem muito perfil acadêmico, você precisa fazer um mestrado. E o mestrado, será que realmente eu tenho talento para isso? E foi quando eu fiz o mestrado, aí eu acho que é importante contar isso, né? Eu tentei o mestrado na comunicação, fui reprovada, porque as pessoas ficam achando que é só fazer a prova e passar. Não é. Eu fiz a inscrição para comunicação, fiz o projeto, levei pau. Fiquei triste, eu chorava, assim, me sentia a pessoa mais... UNB? Na UNB. E aí, um belo dia, eu descobri por um acaso do destino. Chorou, foi? Chorei, eu falei, gente, meu trabalho estava tão bom. E eu também, eu tive essa, né, a gente fala que é sorte, mas nunca foi sorte, sempre foi show. Mas assim, eu participei de um projeto muito bacana que existia, que era um projeto para preparar pessoas negras para o mestrado e doutorado.
eu participei desse projeto, né, que ele usava tipo, a estrutura da UNB. Então, assim, tive aula de português, de como fazer um projeto de pesquisa. Foi muito bacana. Aula de inglês, foi muito legal. É rápido, assim, eu acho que são 6 meses. Mas, assim, valeu muito a pena. Não é tão rápido, 6 meses não, mas eu entendi. Que assim, eu tô com cabeça de doutorado, né? Isso que você fica 4 anos 4 lá. anos. Então, quando eu sou reprovada na comunicação, eu fico arrasada. Depois eu faço para Direitos Humanos e Cidadania na UNB, passo. Fiz os 2 anos. Passou no mestrado. Passei. E Nossa, assim, aí nem foi eu acreditava. Festa, alegria, samba o ano inteiro. E eu não acreditava que eu tinha passado. Porque eu ficava assim, gente, tá dando certo. Sabe quando você não espera? Aí eu passei na prova, passei na entrevista, passei no projeto, passei em tudo e, meu Deus do céu, tá acontecendo. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu tentei na comunicação e na sociologia. E eu levei pau na comunicação e na sociologia. Para quê? Pro doutorado? Pro doutorado. Na comunicação e na sociologia? Mas, assim, era outro projeto também. Era um projeto que eu queria continuar o tema do mestrado, né? Que era Extermínio da Juventude Negra a partir da perspectiva de mães. Só que é isso, né? Quem tem eixo no caminho não tá sozinho. E aí, sopraram no meu ouvido, seu Araruna, que é um caboclo muito importante na minha vida, ele falou assim, Maíra, você tem que voltar a fazer o que você fazia, que é escrever sobre samba. Ele, você lembra o que você fazia na época do jornal? Que eu fiz muitos perfis de grandes sambistas. Olha. E aí eu falei, lembro, então, você tem que voltar a fazer sobre isso, a escrever sobre isso. E aí eu faço um projeto pensando em outro tema, aplico para comunicação, aplico para os direitos humanos. Tudo ao mesmo tempo, simultâneo. Levo pau na comunicação nem quis saber do meu projeto. Gente. E nos direitos humanos eu passei em primeiro lugar como cota racial. Nossa, que lindo! Então quer dizer que daí que vem o jornalismo encontrando direitos humanos no seu caminho. Exatamente. Quando eu falo que eu preciso voltar a estudar, e acontece tudo, especialização, mestrado, doutorado. Foi tudo em sequência, né? Você não parou. Eu não parei. Assim, para dizer que eu não parei, eu acho que eu parei 1 ano entre o mestrado e o doutorado. Mas que passa... Pegar um fôlego, né? Só. Que passa super rápido, assim. Você nem sente. É isso, foi o tempo de recalcular a rota. Entendi, que interessantíssimo. E aí se apaixona por esse direito humano, né? Uhum. O que é essa jornalista acadêmica, né, de academia formada, profissional já, né, instituída, de repente começa a ter um olhar para o direito humano? O que foi que te encantou nisso? Eu acho que no fundo, assim, eu sempre tive essa questão dos direitos humanos, né, de lutar por justiça, por equidade. Mas tinha um tema que me mexia muito comigo, que é a questão do extermínio da juventude negra. Então, eu falei, cara, eu preciso muito escrever sobre isso. Eu preciso muito colocar a luz nesse assunto. Acho que a gente está falando muito pouco, assim. A nossa juventude está morrendo, a gente não está falando nada. Então, eu falei, eu acho que eu preciso muito escrever sobre história, isso. Né? E você vê, é periférico, né? Dentro da sociedade, né? E parece Exato. que não existe. E você falar, trazer luz, isso é uma realidade muito forte. Muito. Então, assim, na especialização eu falei sobre outro tema que era importante, Bolsa Família, né? E a variável gestante, porque naquela época, assim como hoje, as pessoas estão achando que dá para ficar rico com Bolsa Família e que as pessoas vão ter 30 filhos e vão receber 30 benefícios. Não. Na verdade, existe um limite que é menos de 10 benefícios, ou seja, você pode ter 10 filhos, você não vai receber 10, tá? Então é importante, tipo, informar essas coisas, porque as pessoas estão reproduzindo muita fake news, muita besteira, e a gente tem que falar, gente, não é assim que funciona. E também, enfim, são pessoas que estão totalmente desconectadas da realidade, porque essa pessoa não faz um mercado. E se fizesse um mercado, saberia Exatamente, não é assim. Que não é assim que funciona. Mas eu acho que é isso, assim, essa sede por justiça. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem muita sede por justiça. E você já trazia isso na época do jornalismo padrão ou não? Um pouco, de certa maneira. Até por ter escolhido a própria pasta de cultura, que é uma forma de você fazer visibilidade, né? É uma forma de justiça, né? Exatamente, assim, falar de cultura periférica, de cultura negra. Eu sempre brinco, assim, que eu nunca ganhei nenhum prêmio como jornalista. Mas o maior prêmio que eu ganhei foi ter colocado o Tantinho na Mangueira na capa de um sábado do Correio Brasiliense, assim, sem nenhum gancho, que a gente chama de gancho. Ele não ia fazer show, ele não estava fazendo aquelas datas redondas de 80 anos, 85, não. A gente simplesmente queria falar do Tantinho. E eu botei o Tantinho na capa da época do maior jornal da cidade, assim. E no começo de 2020, em março, ele faleceu com complicações da diabetes, nem foi Covid. E eu lembro que ele morreu no dia do Moraes Moreira. E assim, vários jornais dando Moraes Moreira na capa e ninguém deu Tantinho. E eu fiquei muito triste. Eu falei assim, é isso. Eu pude dar para ele flores em vida.
Então, é isso. Essa Que é a minha é tão briga. importante, Que é né? tão importante. Tão Então, essa é a minha importante. briga. A minha briga é essa, assim. É por tentar dar espaço para todo mundo, assim. E como foi você ter mergulhado durante 4 anos, né, seu doutorado? Foram 4 anos? 3 ou 4 anos? Pro 4. Como foi você ter mergulhado nesse tema tão denso? Conte um pouquinho aí pra gente, como é que foi isso? Porque tem que ter um preparo psicoemocional para isso, né? Porque é uma realidade que existe, da qual você não está distante, porque pela raiz que a gente traz, é mergulhar de repente numa própria vivência que pode ser sua. Exatamente. O que acontece? No caso do mestrado, que eu falei do extermínio da juventude Uhum. negra, são 2 anos. Então, foram 2 anos imersa, né, nesse tema que não é um tema fácil, que é o extermínio da juventude negra. Eu escrevi sobre isso, eu falei que um dos grandes motores, assim, para eu... Né, o estalo foi a morte do menino Eduardo. O Eduardo tinha 10 anos de idade, ele morreu na porta de casa. Inclusive, depois esse caso ganhou muita visibilidade e o caso foi reaberto graças ao espetáculo Macacos. E a Terezinha, que é a mãe dele, né, sempre aparece nesse espetáculo Macacos, que é um espetáculo que é isso, né, teve tanta força, tanta visibilidade. Olha a cultura de novo, né, a força da cultura, que o caso foi reaberto e a gente sabe que isso quase não acontece no Brasil. Dificílimo. É dificílimo, na verdade, mas eu tenho um caso na família, eu perdi um primo assassinado. Então, Entendi. não é tão distante. É isso, eu me despedi de um primo que era novo, jovem, e que, enfim, foi assassinado no Rio de Janeiro, onde ele morava, né? E também foi uma maneira de honrar essa memória dele. Não foi fácil, eu entrevistei 2 mães que perderam os filhos assassinados, uma fica anônima por escolha, a outra escolhe, né, Se apresentar. ser apresentada, que é a Ana Paula lá do movimento Mães de Manguinhos, movimento que acompanho até hoje. Mas assim, durante os 3 meses que eu escrevi a minha dissertação, eu fiquei 3 meses sem voz. Nossa. O emocional aqui gritando. Mas não me arrependo de nada. Eu acho que foi um trabalho muito importante e é isso. Sempre que eu puder, vou falar do movimento Mães de Manguinhos, que são grandes amigas até hoje e que são mulheres que estão aí brigando por justiça e por memória. Esse trabalho resultou para você em alguma ação efetiva de políticas públicas ou que mexeu com algum órgão dentro desse segmento ou não? Foi uma coisa para você mostrar visibilidade ou teve alguma continuidade? Na verdade, coisas menores, assim, política pública, acho que não, mas é isso, essas mulheres estão se movimentando, brigando por várias coisas, por várias mudanças, mas eu percebo que no mundo acadêmico muita gente começou a falar mais do movimento de mães. Eu não sentia isso, assim, a gente falava de extermínio da juventude negra, os números e era isso. E agora a gente traz essas mães para falarem quem eram esses jovens, como é que tem sido essa luta. Elas falaram da relação dela com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, né? O Ministério Público, apesar de ser algo muito importante, tem muitas falhas, e a gente precisa apontar essas falhas para que sejam corrigidas e aí ele realmente possa funcionar do jeito efetivo. Então, eu acho que, na verdade, né, essa dissertação, que acabou também virando um livro, esse trabalho ajudou a pensar o assunto a partir das pessoas que ficaram, que são as mães. E qual é o livro? Não, ele não está. Exatamente. E aí, como é que foi você conseguir dessa sua dissertação trazer à tona algo que ficou registrado para sempre na memória? Eu nem assim, né? Eu nem sonhava em fazer um livro. Vou fazer um livro. Não, por mim eu ia fazer minha dissertação em ponto final. Uma dissertação que foi também escrita com muito respeito, muito cuidado. As mães puderam ler antes da defesa final, tá? Eu achava que a devolutiva era essencial. Então, essas mulheres leram para ver se não tinha nada escrito errado, se tinha algum trecho que elas queriam omitir. Então, respeitei muito a vontade delas. E aí, depois eu fiz o livro, também pedi autorização para elas. E o livro, eu nem queria fazer. Só que... Sério? Gente, eu não tinha essa coisa, vou escrever um livro. Não. Só que Exu queria. É isso que eu ia falar, né? Isso é papel de Exu, né? Comunicação total. Ele queria, e eu faço tudo que ele pede. Então, eu sempre falo, né, que Exu não me levou a nenhum lugar que não fosse bom para mim. Então, não tem por que não ouvi-lo. Ele queria o livro, eu lancei o livro está no mundo. Eu acho que agora esse livro está encerrando um pouco o ciclo, tanto que quase não tem para vender mais, porque as cópias meio estão chegando na reta final. E eu tenho que me preparar para lançar o livro da tese, né? Na verdade, talvez deveria já ter sido lançado, mas a vida aconteceu muita coisa aconteceu no caminho, não consegui mexer com isso. Celeridade de movimento de Exu, né? Exatamente. Mas eu acho que vem aí, eu acho que também...
os percalços que apareceram no caminho foram importantes, assim, para amadurecer várias ideias. Então, eu espero que em breve a tese, que tem outro tema, possa se tornar livro também. Que maravilha. E dentro dessa do livro, quando foi para lançar, você sabe que aí vem uma exposição e vem oportunidades, né? De repente, desse eco do que o livro representa, ter gerado para você. Isso, em algum momento, te seduziu ou não? Ah, não. Não, eu acho que eu não me seduzo tão fácil assim, não. Preciso de um pouco mais. Mas foi muito importante, assim. O livro me ensinou muita coisa. O livro me ensinou a dar entrevista, que eu não sabia dar. Eu sabia fazer. Olha. Eu sabia fazer entrevista, mas eu não sabia dar. Então, eu aprendi a tirar foto para divulgação, a dar entrevista, a participar de podcast, a participar de live, a conhecer outras pessoas, né? O livro me conectou com muita gente, fez meu trabalho circular muito, a figura da Maíra pesquisadora, então isso foi muito bacana. Mas é isso, assim, eu não me seduzi não, porque agora... Tanto que às vezes eu esqueço que eu tenho livro. Sério? Juro, assim. Mas, outro dia eu tava no samba, claro, né? Aí uma pessoa falou assim, você é escritora, né? Eu juro, eu fiquei alguns segundos, assim... Para tentar ver se sou eu mesmo que ele está querendo falar. Aí eu... sou, porque eu também tenho essa dificuldade de me assumir enquanto escritora, mas eu sou escritora. Mas eu falei, sim, sou escritora. Ela, nossa, eu conheço seu livro, parabéns, etc, etc. Eu fiquei toda emocionada, assim. Mas é isso, assim, até outro dia eu tinha essa dificuldade de dizer em voz alta que eu sou escritora, né? Mas é isso, se eu só sei contar história, eu sou escritora. Veja bem, aquela menina de 9 anos de idade que estava lá no mundo dos livros, lendo, definindo seus autores prediletos, aqueles que te levavam para o conceito mental, que era o seu cantinho do coração, e de repente você poder encantar outras pessoas. Isso é muito mágico, né? E por que parar por aí? Só num? Exato, não vamos parar não. Eu vou lançar. Então podemos aguardar? Não, com certeza. Olha a audiência, temos um compromisso aqui, agora da jornalista, doutora e escritora, Maíra Brito, por favor, né? Vem coisa aí... Vem. Eu acho que daqui para o ano que vem eu consigo mexer com isso. E vai ser legal, vai ser bacana, é bom, assim, que também foi um tempo de amadurecer. Eu acho que a tese também ela é muito grande, ela traz umas reflexões muito complexas. Eu acho que também foi um tempo dela amadurecer dentro de mim, sabe? Esse tempo. Então vai dar certo, vem aí. Não, vem até aí. porque é aquela história, você vai buscar um formato que é a própria dissertação para traduzir para isso para uma escrita onde tem que trazer compreensão, vivências, emoções, porque o livro que você traz é carregado de emoção. Eu acho que tem uma expectativa do teu público já para isso, né? Exato. E você é emoção pura, a gente vê que teu olhinho brilha, você falando dessas coisas, acho que dá para fugir muito disso, né? Eu sou só emoção, é isso. E aí, agora como jornalista, eu não sei se é sonho e sedução de todo mundo, mas a gente falou muito de mídia escrita. E TV aberta nunca apareceu? Como é que foi isso? Não, já dei algumas entrevistas para TV aberta, às vezes nem falando do livro necessariamente, mas às vezes de outros temas, né, correlatos à raça, sei lá, por exemplo, uma vez eu falei sobre Martin Luther King, assim, que alguém precisava, e eu falei sobre a importância dele, né, que eu acho que o discurso I Have a Dream fez 50 anos, eu tava falando sobre isso. É o marco, né? Que é o marco, mas é isso, assim, já apareci na TV, um pouquinho, mas já apareci. E não quis estar do outro lado da telinha, ou não? Isso nunca te seduziu? O que acontece? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, e eu acho que quem trabalha com TV tem que ser um pouquinho mais calma, mas tem um fator que eu acho que é importante. Durante muito tempo eu não sonhei com isso quando eu fazia jornalismo, porque na minha época pessoas negras quase não apareciam na TV. É verdade. E sobretudo com esse cabelo aqui, né? Hoje em dia tem cabelo crespo, tem trança, isso é lindo, assim. Mas não tinha, então eu não vislumbrava como um sonho. Até outro dia eu liguei num canal, né, uma emissora grande, e vi 2 jornalistas negros, 2 âncoras. Eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, há 15 anos isso era impensável. Inviável. Então, assim, é isso. Acabou que toda a estrutura, enfim, me tirou um pouco disso, mas eu também confesso que eu não sei se eu sou tão boa assim na frente das câmeras, não. Acho que a gente tem que saber nossas limitações. E acho que faz parte, até como você falou, do sonho, porque era uma realidade que para a época não existia. Então, Exato. É como até, ó, essa encruzilhada não me pertence. Esse está me levando para outras mais, onde eu vou ser muito mais utilitário e usual para aquilo que é necessário, né? Exato, exatamente. Maravilha. E aí, como é que começa, de repente, a questão da docência? Porque até então, né, gente, ela é multifuncional, vocês não estão entendendo, né? E aí, como é que começa esse encanto pela docência? É engraçado que quando eu entrei no mestrado, todo mundo, você tá fazendo mestrado pra quê? Você vai dar aula? Eu dizia, não. Oxe, dar aula?
Deus me livre da aula. Eu falava assim. Sério? Juro, Deus me livre da aula. Aí corta pra mim. Eu fiz parte de um projeto muito importante chamado Maré, que era um grupo de estudos lá na UNB. Núcleo de Estudos e Cultura Jurídica e Atlântico Negro, acho que o nome era esse, completo. E o Maré, que fazia parte ali da faculdade de Direito, mas tinha outras pessoas além do Direito, inclusive eu, a gente conseguiu uma disciplina que era optativa para a graduação. Então, quem era do grupo ali de estudos, né, tinha a possibilidade de dar essa disciplina. A gente não dava sozinho, a gente dava em dupla, em trio, às vezes até em quarteto, assim. É isso, para aprender a dar aula. Uhum. E aí, quando eu dei essa disciplina, enquanto, né... Foi ao acaso, então. Eu quando dei essa disciplina pelo Maré, que era Direito e Relações Raciais, eu falei assim, caraca, dar aula é muito bom. E eu brinco que é uma cachaça, assim, depois que você toma, você não consegue mais largar. E corta pra mim hoje aqui. Eu não, assim, não sei fazer outra coisa hoje sem ser dar aula. Assim, às vezes eu tô muito cansada, sim, mas assim, eu saio de lá realizada, assim. Eu aprendo muito, assim. Por isso que eu falo que eu não me importo, né? Como é que eu te chamo? Professora, jornalista, doutora? Eu gosto muito de ser chamada de professora, porque eu acho que é onde mas sou eu, porque eu tô aprendendo muito ali, eu não só ensino. É uma troca, né? É uma troca de verdade, assim, seja meus alunos da graduação, da pós, todos eles me ensinam muito. Então, eu amo aprender. Então, para mim, ser professora, assim, hoje é uma alegria e uma honra. Mas durante muito tempo não foi nem um sonho, mas quando eu descobri que eu era boa nisso, eu falei, então vou investir. Tá, aí participou desse projeto da Maré, né? E aí, quando que surgiu, de repente, isso de forma profissional instituída? Ali foi uma experiência. Foi. Eu dei durante um ano essa disciplina, né, por meio do Maré. Nossa, um ano? Um ano. Não, gente, já não era experiência. Desculpa, vou corrigir. Já era caso fixo. Amor à primeira vista, instituído casamento sólido. Gente, durante um ano. Eu dei essa disciplina durante um ano. Foi mais que o estágio. E aí, em 2020, eu sou chamada para dar aula onde eu estou hoje. Desde 2020? Eu tô lá desde 2020. Nossa. Em 2020, eu dei uma disciplina de Direitos Humanos no curso de verão. E eu sempre brinco que aquela professora ali, coitada, apesar de ter tido a experiência de um ano no Maré, quando eu cheguei lá para dar Direitos Humanos, né, num outro espaço, que era um espaço onde tinha pessoas muito brancas, muito ricas, com muitos privilégios, etc., foi diferente, né? Porque, querendo ou não, a disciplina que eu dava na UNB foi uma disciplina que tinha muitos alunos negros e periféricos. Então era muito mais fácil conversar com eles. Estava em casa, jogando em casa. E aí, quando, em 2020, eu dou essa disciplina de verão, é outro público. Então, assim, eu tinha um certo medo, tinha um certo receio. No final daquele ano, a professora que era titular da cadeira passou num concurso no Rio de Janeiro, precisou ir embora de um dia para o outro, porque concurso é assim, né? Uhum. Você passou, eu lembro que ligaram para ela e falou, cara, você tem que estar aqui até tal dia, e ela largou tudo para trás e foi. E aí eu assumo a cadeira de Direitos Humanos. Então, desde o finalzinho de 2020, ela é uma disciplina, entre aspas, minha. Aí, no ano passado, se não me falha a memória, eu deixei de dar para o direito e fiquei só com relações internacionais. Eu dou direitos humanos hoje, mas só para relações internacionais. E, enfim, já dei trocentas disciplinas na comunicação. Na graduação em comunicação, se não me falha a memória, começou em 2022. E como é que foi quando você foi convidada para esta instituição, né? E que, de repente, você se viu num público totalmente diferenciado, elitista, com a classe financeira privilegiada, certamente um público, né, embranquecido, e você negra para dar aula lá. O que passa na cabeça? Porque quer não, essa instituição é um lugar de poder, né? É um lugar de poder. E de repente você se sente desafiada, privilegiada. O que passou na sua cabeça? Acho que talvez desafiada seja uma boa ideia, assim. Eu lembro que foi um choque muito grande, porque eu lembro que tinha aluna minha que tinha motorista, assim. Eu ficava, caraca, tem uma aluna que tem motorista. Eu tinha aluna que faltava porque ia fazer procedimento estético, assim, tipo uma pequena plástica no rosto, assim. Uma menina com 18, 19 anos. Eu, cara, que maluquice. Mas, enfim, seu corpo, suas regras, também não tenho nada a ver com isso. Mas, assim, eu me senti muito desafiada, não foi fácil. Mas hoje em dia é um lugar que eu me sinto muito mais tranquila. Porque é isso, querendo ou não, também a antiguidade é posto. Por favor, né? A gente vai aprendendo a jogar o jogo. E óbvio que hoje eu falo coisas que eu não falava na época por medo, por receio. Mas hoje em dia eu boto o pé na porta, falo várias coisas, óbvio, sempre com muito respeito. Eu sempre coloco isso em pauta na minha sala. A gente pode ter opiniões divergentes, mas sempre respeitando um ao outro.
outro. É intolerável falta de respeito aqui. A gente vai acolher opiniões diversas, óbvio, desde que não flerte, né, com violações de direitos humanos, mas é isso, assim, tudo baseado no respeito. E eu acho que eles entendem, assim. E vamos ser bem honestos, olha, você falando, eu tô aqui tentando imaginar na minha mente você entrando na primeira sua aula que tem a ver com direitos humanos, mulher, negra, uma turma dessa. Cara, é muito empoderativo, né, digamos assim, né? É muito paradigma, porque você conseguiu quebrar vários estereótipos, né? E qual foi a reação da turma quando viram que a professora era negra? Eu vou perguntar por que é diferenciado. Eu acho que essa turma específica era uma turma que estava tão concentrada em terminar logo o curso que nem elaborou isso. Assim. Foi uma turma que nem tinha. Mas eu acho que ao longo do caminho, quando assim, eu peguei turmas que... Porque esse curso específico, essa minha primeira turma, como era um curso de verão, a gente se via, sei lá, durante 2 semanas direto, foi muito rápido. Mas quando eu peguei o curso regular, bonitinho, né? Ou seja, 4 meses dando aula, então acho que a gente tem mais tempo. Você cria uma intimidade, né? Você cria uma intimidade. Cria uma intimidade, é diferente. E aí eu acho que em vários momentos o fato de ser uma mulher negra incomodou muita gente, como segue incomodando, assim. Porque eu até, né, já cheguei a comentar isso, assim, cara, imagina você, que é uma pessoa branca, privilegiada, que nunca fez, né, uma reflexão crítica sobre raça, não tem uma leitura, né, racial crítica, de repente... Uma mulher que tem a cara de uma pessoa que sempre te serviu, tá ali te ensinando. Isso é muito, muito forte. E eu sei que isso mexe com eles, assim. E é isso, assim. E eu falo, por exemplo, eu só tô aqui por causa das cotas. Eu gosto de falar isso. Sério? Assim, você fala isso? Eu falo isso, assim, tanto no mestrado como no doutorado, eu entrei pelas cotas. Cara, como essa sua fala é importante, gente, para ela mostrar o quanto programas que possam privilegiar quem está à margem é necessário. E essa sua fala quebra vários paradigmas de discursos atuais que falam que isso não tem diferença. Total, você é prova disso. Eu sou a prova viva disso, assim, sou muito a favor das cotas, eu sou filha das cotas, tanto no mestrado como no doutorado, e eu gosto de lembrar disso por isso, assim. Se não fossem as cotas, eu não teria feito mestrado, não teria feito doutorado, eu não seria professora hoje nesse espaço, que é muito embranquecido ainda, mas que é isso, a ideia, né, eu acho que é tornar cada vez mais diverso e com um discurso mais plural. Não, eu vou falar para você, porque quando eu te conheci, me falaram, é a nossa professora, você não tem noção do meu orgulho. Aliás, você viu, né, que fiz questão de tirar até foto com você. Gente, eu fui tiete. Sabe por quê? Porque eu me senti tão representado. Gente, eu estava ali como aluno, um curso que eu pago, que não é barato, mas que eu me sentia no privilégio do meu local de espaço, pela minha própria competência de estar ali e mostrar o que sou, com várias representatividades que eu carrego nas minhas costas, que não é só a cor da pele, é também a minha religião, né? Exato. E de repente encontrar um igual no local maior do que o meu, mulher, empoderada, doce, mas tão vibrante. Eu não tinha como não ser tiete. E eu fui tiete, porque eu me via em você. Falava assim, um dia se eu tiver que estar, eu quero estar igual ela. E como é importante, gente, a gente conseguir ver os nossos em lugares que nos representam. Porque eu ouvi de uma outra pessoa, não estou fazendo demérito, eu quero que a gente tente, até porque nós estamos na roda de diálogo aqui entre 2 pessoas, ó, virou uma roda de diálogo de 2 pessoas. Aonde uma pessoa me buscou como sacerdote. Eu faço parte de uma casa que ela é tradicional, dentro do axé, do cultura urbana no Brasil, né? E essa pessoa, dentre várias, me escolheu. E eu era a única pessoa que não estava no estado onde essa pessoa mora. E eu perguntei para ela, mas engraçado, dentro de tantas opções, por que você me escolheu? Ela falou, porque é o único que carrega o que eu carrego, o quê? A cor da pele. Então é muito mais fácil eu falar com igual, que vai entender exatamente os meus problemas. E aquilo me chocou. Eu cheguei a comentar com a minha irmã, que é pedaço de mim em outro corpo, tá? Por acaso tá ali, a minha diretora de ponto, de programa de produção. Eu falei para ela, cara, isso mexeu tanto comigo que eu parei para pensar. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Até então isso já tinha acontecido. E quando eu te vi nessa instituição, ocupando o espaço que você ocupou, você não tem noção. Hoje eu posso falar mais abertamente, que só estamos nós na intimidade, né, do nosso diálogo, a importância do que aquilo para mim representava. Porque a todo dia, a toda hora, quando o sol nasce, o que eu mais peço
a Deus e aos deuses, é que a gente possa ser igual e ser visto como igual. E que os nossos direitos não sejam, e as nossas oportunidades não sejam cerceados pela cor da pele ou pelo aquilo que você traz de ancestralidade, mas sim pela competência que você tem que ter. De repente vi ali. E o melhor, encantando a tudo e todos. Eu falei, caramba, que lindo. E por isso que para mim hoje está sendo assim uma grata satisfação estar aqui contigo, poder trazer essa história linda de pujança, as pessoas poderem te conhecer um pouco mais e que com certeza de muito que ainda você tem que contribuir. Porque até então, gente, eu estava falando só com a docente daquela disciplina. Hoje eu estou falando com a chefe de uma disciplina, né? De uma graduação. De uma graduação. É. Olha o quanto que isso ampliou. Como é que é isso na sua cabeça? Pois é, no começo do ano eu assumi, né, a graduação do curso de Publicidade e Propaganda, e foi muita coisa, assim. Porque, primeiro, eu não sou da publicidade e da propaganda, apesar de ser uma prima irmã do jornalismo, eu não sou da publicidade, então eu tenho aprendido muito sobre publicidade ao longo do caminho, e tem sido ótimo, porque, na verdade, o mundo agora, né, é dos publicitários, não tem jeito, do marketing. Então, primeiro eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é uma forma de reconhecer meu trabalho, uma forma de me reconhecer como pessoa, assim, porque os alunos sempre gostaram muito de mim. Óbvio que depois que eu peguei essa skin coordenadora, os alunos agora eles estão meio assim, porque agora eu tô um pouco mais brava. Mas eu sempre tento ser uma pessoa mais brava, mas no sentido de firme. Do tipo assim, se tem um problema eu acolho, eu sou super compreensiva. A questão da disciplina, então. Né, tipo assim, de tudo, assim, do curso inteiro. Então, assim, se os meninos têm algum problema, eu até chamo de menino, mas é todo adulto, tá, gente? Mas é isso, são os meus meninos. E aí, se tem um problema, eu acolho, se tem uma sugestão, eu paro pra ouvir. Eu sou uma pessoa muito compreensiva, mas também se eles querem me dar o golpe, eu vou lá e corto, falo, ó, desse jeito não. Assim não é bom. Então, assim, é o grande equilíbrio, sabe? Eu até brinco com eles, que eles ficam assim, tudo é urgente, né? Pra essa juventude, tudo é urgente. Eles ficam, não, professora, porque é urgente. Aí eu brinco, gente, urgência é 193, 190. Eu não sou médica nem advogada. Então, assim, nem adianta me ligar, mandar mensagem. Gente, são vários jargões hoje que eu só tô anotando aqui, ó, pra levar pra vida. E eu sou a rainha dos jargões. Então, às vezes, eu coloco nesse lugar do humor pra quebrar um pouco, mas explicar pra eles, do tipo assim, cara, é urgente, então tem que mandar antes, não tem que mandar em cima da hora. Porque, às vezes, foge da nossa alçada. Você me manda assim, professora, eu preciso de uma assinatura agora. Pô, às vezes eu tô, sei lá, num trânsito parado, eu falo, cara, agora não tem a menor condição de eu poder te ajudar. Então você tem que pensar nos imprevistos. Eu acho que aos poucos os meninos estão entendendo esse também meu jeito, mas é isso, eu tento ser bacana, amorosa, compreensiva, eu escuto todo mundo, mas eu também não deixo a coisa rolar solta não, porque é importante a gente botar um limite. Tá, a gente tá percebendo na fala dela que tem esse lado meio mãezona. Isso vem do Oxum? Ah, com certeza. Com certeza. Tinha que fazer esse pulo, eu ia fazer essa ponte. Não tem jeito. Vem do Oxum? Vem do Oxum. Eu não tenho filhos, né? Mas eu acho que tem um pouco de mãe nesse lugar da coordenação, assim, de acolher, de ouvir, mas também de dar bronca, de puxar a orelha, de falar assim, cara, desse jeito não dá. E tem sido uma experiência interessante. Eu acho que eu nunca tinha ocupado tanto lugar da maternagem como agora na coordenação. E tem sido uma experiência curiosa. Então tá, agora eu vou te perguntar que eu tô vendo que essa ponte da docência, essa cachaça que você falou que quando experimenta ninguém quer largar, acabou te levando para esse universo de educação e deixando de lado o jornalismo, tem a ver muito com isso que você está contando para a gente, dessa realização enquanto mãe, enquanto educadora, como uma transmissora de conhecimento? Eu acho que, no final das contas, eu estou sempre falando, eu estou sempre me comunicando, eu acho que eu cumpri muito bem o papel, eu acho que eu encerrei bem esse ciclo de redação de jornal, eu falei o que eu queria falar. Então tá encerrado? Eu acho que tá, assim, com aquele formato tá, não quer dizer que depois, sei lá, não possa ter um podcast, um programa de TV, não é sobre isso, pode ser que sim, mas aquele ambiente de redação de jornal, sim, esse ciclo tá encerrado. Sempre você é jornalista, não tem jeito. Lógico, é o DNA, né? É o DNA, mas eu acho que tá ocupando esse espaço de poder falar no mundo da educação é uma coisa muito importante para mim e que faz total sentido, é isso, assim, tá conectado, tá andando junto. Então eu encerrei um ciclo para poder abrir outro. É o meu lugar de fala, não tem jeito, assim. Eu tenho, né, uma tia que, enfim, tive uma tia que é professora, eu tenho essa coisa também da educação na família, minha mãe tem cara de professora, é um barato, tipo, todo mundo pergunta, acho que é por causa do óculos, você é professora e tal, então, eu acho que essa coisa, né, de querer ensinar, de querer aprender, sempre foi muito forte, e no final das contas a vida é isso, a vida é uma grande troca, né? Nesse sentido, não, ele não está. Você acha que o que você executa hoje
É uma continuidade do que você vivenciou ali? Para criar esse papel de direitos humanos, de formação de ideias, de perfis, de sociabilização e principalmente do jovem, não importa se periférico ou não, mas do jovem entender como que ele tem que se portar diante dessa sociedade. Tem tudo a ver, tá tudo conectado. Eu acho que os jovens, as mães. Outro dia eu vi um vídeo muito bom da Marina Silva, ministra, que ela fala que a psicanálise foi muito importante para ela. E eu tô nessa fase assim de ficar lendo tudo sobre psicanálise, tá, gente? Eu faço terapia, mas enfim, uma coisa mais tradicional, mas eu tô pirando com a psicanálise. E no vídeo, um vídeo curto que viralizou, a Marina Silva fala que teve um tempo que as pessoas questionaram, do tipo assim, você não tá com a sua família, você não gosta da sua família, você só quer ficar no movimento social. E aí, na psicanálise, ela entendeu que ela tá no movimento social, que é para garantir um bem viver, não só daquelas pessoas do movimento social, mas também da família dela. E cara, o vídeo é a coisa mais linda, quem encontrar, assista. Porque eu entendi que, por exemplo, essa minha relação com as mães que perderam os filhos é uma luta para que as mulheres da minha família também tenham uma vida mais digna. Essa minha luta, né, hoje, ser uma professora negra, né, num ambiente embranquecido, etc., é uma luta para que os meus alunos brancos desenvolvam, né, um letramento racial crítico e que consigam usar dos seus privilégios para abrir portas para pessoas não brancas. Interessantíssima essa sua percepção, que você consegue fazer exatamente a ponte que poucas pessoas que trabalham a temática racial conseguem, porque você está num local e numa posição que te permite isso. Exato. Então, isso é desbravador, hein? É saber negociar, né? Eu acho que Oxum foi uma grande negociadora. Eu sempre falo, né? Oxum venceu a guerra sem levantar nenhuma arma. Então, outro dia eu falei isso, eu estava dando uma aula sobre racismo religioso, e eu estava falando sobre isso, assim, quando eu vou toda sexta-feira vestida de branco, e o meu aluno fica, um dia ele percebe, né? Ele fica, professora, é coincidência, mas toda sexta-feira você tá de branco? E aí eu falo, não é uma coincidência. Aí fico na minha. Mas por que você veio de branco? Eu explico. Porque branco é a cor de Oxalá, o pai de todos, que o dia dele é sexta-feira. Então a maneira de respeitar Oxalá é vestir branco na sexta. E Oxalá é um orixá, e eu sou do candomblé. E eu explico, eu vou tirando alguns preconceitos que às vezes as pessoas têm, né? Que as pessoas acham, por exemplo, que Exu é diabo. Eu falo muito de Exu. Eu falo muito de Exu nas redes sociais e vários alunos me seguem. Então os alunos vão descobrindo que, assim, é isso, a professora ama Exu e a professora é maneiríssima. E aí? Cadê esse diabo? Não, e que legal, para quebrar esse estereótipo que coloca, até porque dentro da nossa filosofia não existe essa visão do diabo. Exatamente, né? O diabo nem existe. A nossa filosofia é amor, é aprendizado, é comportamento, é sociabilização, Exatamente. É você trazer parâmetros para a humanidade como ser melhor para si e para o seu coletivo, né? Exato. Então, esse é um arquétipo cristão que quer nos impor que nem cabe. Nem cabe. E eu acho que quando eu falo assim, quando você falou de amor, é isso. Pra mim, Exu é amor, é justiça, é verdade. E por que eu tô contando essa história da roupa branca? Porque quando isso acontece, eu estou dando um letramento racial crítico para esse aluno e sem precisar brigar, levantar a voz, colocar isso em sala de aula. Não é uma guerra. Não é uma briga. Então, uma assim, briga. Eu aprendo com essa negociação de Oxum que a gente pode ir negociando nos espaços, às vezes de maneira silenciosa. Uma roupa branca informa muita coisa. Uma roupa branca vestida numa sexta-feira informa muito. Os meus fios de conta que eu coloco. Então, eu tenho aprendido, né, com a minha mãe Oxum, a fazer essa negociação, a ocupar esse espaço e tentar quebrar alguns preconceitos, ensinar para as pessoas a importância da gente respeitar a diversidade, etc. Gente, aqui, audiência, isso é fantástico. Que forma clara de você trazer o arquétipo do que o orixá pode representar no seu dia a dia. Até porque a gente tem que entender, gente, que o orixá não está na quartinha, o orixá não está no assentamento, o orixá está no seu comportamento de como você dialoga com a sociedade para mostrar o quão o orixá é enriquecedor no comportamento, no diálogo e no pertencimento do seu cotidiano. Exato. Fantástico, Mari. Obrigado por você ter dito essa vivência para que a gente entenda o que é a amabilidade do Oxum. Porque tem um ditado que diz, a água, quando encontra uma resistência, ela não bate, ela contorna, porque ela precisa chegar do outro lado. E é essa inteligência, essa maturidade emocional que é fantástico pra gente. Obrigado. Olha, amei a sua fala que me reporta exatamente ao aprendizado que a gente tem que entender qual é o papel de orixá na nossa vida. Dentro do que a gente fala de Exu é amor, comunicação, de que Oxum vai trazer essa amabilidade, até para você lidar com o outro. E como você quebrar o outro no bom sentido, na questão do preconceito e entender qual é o sentido da sua fala, qual é o sentido do que o seu devocional carrega para você. Amei isso aí.
E já que a gente deu essa ponte, né, que não é linear, gente, não tem como ser, de sair desse lado da coordenadora, da responsável pela graduação tão chique, e a gente vai trazer o seguinte, o samba, a musicalidade. E aí, já desfilou na escola de samba? Nunca desfilei? Como não, gente? A mulher traz o samba desde os 9 anos na veia e nunca teve vontade desse Não tenho muita, mas falta um negócio chamado tempo. Ah, mas tem que ter tempo para desfilar? Tem, né? Tem, mas eu tô me organizando para, sem ser o ano que vem, 2027, desfilar. Aonde? Qual a escola de samba? Assim, eu quero desfilar na minha escola de coração, que é a Mangueira. A gente achava que era Beija-Flor, não é? Mangueira. Não, Mangueira. Eu sou verde e rosa, mas assim, amo e respeito todas as escolas. Então, assim, se porventura não conseguir na Mangueira, eu vou tentando em outros, por exemplo. Eu tenho uma relação de muito amor com a Vila Isabel. Tenho vários amigos ali na vila, que eu respeito demais. Então, assim, em resumo, onde der eu tô. Mas óbvio que eu ficaria muito feliz de desfilar na minha grande escola, né? A Mangueira foi a primeira escola que eu botei os pés, o primeiro terreiro, porque toda escola é um terreiro, né? Foi o primeiro terreiro que eu coloquei meus pés. É a casa de Oiá, que essa orixá também muito viva na minha vida. Então, é isso, não tinha como não ser mangueirense. Mas é um projeto para 2027, que até lá eu já resolvi o problema do tempo, tá? Entendi. Mas é isso, assim, já fui para Sapucaí assistir, mas desfilar ainda não. Eu também já fui 3 vezes. Mas posso ser honesto pra você? Não gostei muito, não. Jura? Sabe por que eu não gostei? Que eu faço, gente, tem vazios. A Globo não me mostra esse vazio quando tá mostrando carnaval na televisão. Mas é muito mais empolgante por causa do calor humano. Não tem como você ficar quieto. Não é por causa do barulho, é por causa da empolgação. É contagiante demais, né? E aí tem tudo a ver com a gente, com a musicalidade, com a questão de você sentir essa veia pé no chão. Muito, muito, muito legal. Nesse sentido, olha lá, perguntinha bem danada pra você. Se orixá é musicalidade e tem a ver com samba no seu contexto, o que não pode faltar no samba para você como devoção? Eita, uma pergunta difícil. O que não pode faltar no samba como devoção? O que não pode faltar no samba? Pô, já sei. Mulher. A gente não fala de samba, a gente não fala de macumba se a gente não falar de mulher. Fantástico, até porque se hoje nós podemos falar macumba tão abertamente, falar de ancestralidade, que tivemos o quê? Um matriarcado que segura essa pemba desde a época, né? Desde a época do quê? Da escravidão, né? Exatamente, a Irmandade da Boa Morte, que é uma irmandade tão importante e que há mais de 200 anos segue. Eu vou até fazer uma analogia meio maluca, mas para vocês entenderem que é isso, né? Para quem nunca ouviu falar da Irmandade da Boa Morte, é uma irmandade que está dentro da Igreja Católica, mas é uma irmandade de mulheres de axé. E aí, para quem já ouviu falar, né, da queda do céu, do povo Yanomami, é isso, o povo do Yanomami fala, né, sobre a importância da gente cuidar do mundo para evitar a queda do céu. E eu acho que é isso, as rezas das nossas mais velhas na Irmandade da Boa Morte está evitando a queda do céu. Então ali é babado, eu tenho muita alegria, muita honra de já ter visto de pertinho, assim, a festa da Irmandade, celebrar Nossa Senhora, celebrar essa partida de Nossa Senhora e o seu retorno como Nossa Senhora da Glória. É uma festa muito linda que acontece em Cachoeira no mês de agosto. E eu convido essas pessoas a viverem esse momento, porque é um momento realmente muito bonito. Não, e transcende, né? Transcende, porque hoje, às vezes, querem até colocar como um espetáculo cultural, mas eu falo que é uma vivência espiritual. É uma vivência espiritual, sem dúvida. É uma vivência espiritual. Eu já estive lá em Cachoeira, eu sei o que é aquilo. É fora de outra realidade. Tem coisas que você não dá para explicar narrando, você só consegue vivenciando. Então, quem tiver essa oportunidade, por favor, esteja lá, porque é realmente fantástico, né? E aí, existe um caminho, já que você é tão líder, a gente percebe isso claramente, dentro do achar para você para uma IA que tá vindo aí, ou vai ser sempre só uma devota? Para quem já falou que tem 8 anos, daqui a pouco tá chegando, né, as obrigações, quem é do Axé já entendeu o que eu quero dizer. Candomblé, eu vim do Candomblé, tinha 18 anos de Candomblé quieto quando eu fui pro IFA, pro culto Yorubá. Então eu conheço essa tradição do outro lado também, né, que é linda e maravilhosa. Então vai chegando 7 anos, são datas emblemáticas dos nossos caminhos. E aí, o que a gente pode esperar de uma devota de Oxum, mãezona, danada de boa na fala? Exum tá único tico com essa Exu, com essa Oxum. E aí, vem algo mais ou vai ficar só dentro dessa questão da EBAME?
Eu acho que eu não tenho, tá, gente? Assim, e aí, sem falsa modéstia, não, assim, dados indicam que é isso. Não tenho, não nasci pra ser mãe de santo, porque eu acho que eu sou muito esculhambada pra ser mãe de santo. Acho que mãe de santo precisa de umas coisas, sabe? O negócio do cozinhar, da roupa. Cara, eu boto minha saia, às vezes, toda amassada, a mãe Dora fica doida. Enfim, eu sou uma Oxum um pouquinho esculhambadinha, tá? É isso que eu ia falar, gente, cadê o lado coquete dessa Oxum? Não. O Iá não deixou, né? Vê o vento, vem junto, vambora. Isso. Vambora, Nira. Mas eu acho que é isso, assim, na hora certa, o Oxum vai dizer, é isso, agora, não tem jeito, eu sou uma Bian que respeita muito o tempo das coisas, assim. Então, eu tô muito tranquila em relação a isso. Na hora que for, vai ser. Mas eu acho que, assim, pra ser IA, mãe de santo, eu acho que eu não tenho muito talento, não. Talvez outro cargo aí, mas aí é só o tempo que vai dizer. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, minha percepção, tá? Tá. Eu falava a mesma coisa de você, onde que eu me encontro. E eu, sacerdote, jamais detesto lidar com o ser humano. É isso, gente, o ser humano. Aí sabe o que aconteceu? Eu paguei língua lindo, você não tem noção. Sabe por quê? Você não nasce capacitado, mas o orixá te capacita. Isso é verdade. E você, a sua fala, olha o que eu tô falando, toda hora. Não, Exu que escolheu. Não, Exu que definiu. Não, Oxum que isso, Oxum que aquilo, já sei onde está indo, viu? Mas é Preste isso. atenção. O orixá que sabe, eu tô falando aqui, Axé. né? Mas se o orixá quiser, vai ser o que o orixá quiser, porque é isso. O orixá sempre sabe das coisas. Eu vou falar uma coisa para você. A tradição, ela é fundamental como perpetuação do conhecimento, do respeito, da ancestralidade. Mas você tem uma fala que ela é jovial. Você tem uma fala que consegue chegar no coração. E eu vou falar uma coisa para você, não é falar mal, né? Mas o amor, ele consegue vencer todos os obstáculos. E você tem amor na fala. E a gente precisa de pessoas que tenham essa representatividade, que consigam fazer a extensão para as novas gerações do que orixá é enquanto amor, doçura, pertencimento, tradição, respeito, honra, mas o que? Geracional. E esse dom que você tem, que Oxum te encanta toda, eu acho que Oxum não vai dar a volta no mundo de graça, porque você tem este dom. E isso é fantástico, porque eu estou aqui, daqui a pouco pode dar 3 horas de bate-papo, parece que eu estou começando agora, porque encanta. E esse é um dos atributos da Oxum, né? É encantar o seu público, a sua fala e as coisas que você tem que gerar pertencimento. Então, por favor, Iá, veja isso com carinho para o futuro. Não, com certeza, eu vou olhar com carinho, mas isso é verdade, assim, eu acho que eu tento trazer as coisas sempre com muito amor, porque o amor me move muito. Foi o amor ao jornalismo, o amor à escrita, o amor à educação. No final das contas, eu tô fazendo tudo pelo amor. Assim. É verdade, na própria escolha, né? Ser mãezona, que você fala os meus meninos, né? Meninos. São todos de maiores, mas são os meus meninos, né? Isso faz um diferencial muito grande, né? E aí, chegando perto das obrigações, você foge, empurra com barriga, ou você gosta de cumprir o ciclo certinho? 1 ano, 3 anos, 5 anos, 7 anos, dependendo da nação. Como é que é isso na sua cabeça? Você gosta de ser pontual ou você dá uma empurrada com a barriga? Na verdade, eu já entendi também que, óbvio, né, que as datas são importantes, 1 ano, 3, 7, 14, 21, mas eu já percebi também que a vida não para de acontecer e que o orixá entende isso. Axé, maravilha. Então, eu não exemplo, durante muito tempo eu falei assim, não, estou pronta para fazer o santo, né? Assim, quando a gente chega, estou pronta para fazer o santo. Aí depois de um tempo eu falei, eu não tô não. Aí, não é bem assim, né? Não é bem assim, não. Aí eu fiquei meio desesperada e tal. Mas aí eu passei por umas coisas na minha vida e Oxum, assim, se mostrou da forma mais bonita, mais plena, e ela me mostrou o tamanho do amor que ela tem por mim, mais uma vez. Ela tem me mostrado o tempo todo, mas assim, teve um dia que eu tava assim, no fundo do poço, e eu chamei por ela, e ela veio, e eu falei assim, é isso, não tem por que temer. Então, eu tô muito tranquila em relação a isso. A hora que for de fazer, vai fazer. Mas é isso, a gente tem que entender que às vezes, sei lá, por exemplo, um barracão precisa de reforma. Então, às vezes, você não vai conseguir comprar cumprir seus 3 anos em 3. Às vezes, você vai ter que fazer 4. Porque a vida tá acontecendo. Mas, assim, sempre dialogando muito com o orixá. Falando, orixá, você tá vendo aqui, né? Que as coisas estão acontecendo. O momento é este, né?
Então, assim, eu até brinco, Orixá, me ajuda a resolver isso aqui que vai sair mais rápido. Mas entendendo que a vida está acontecendo e eu tenho certeza absoluta, assim, que Oxum, Exu, eles entendem que às vezes a vida aqui é muito complexa, então que às vezes tem que esperar um pouquinho mais, mas que no final das contas vai dar tudo certo. Não, e aquela história, a gente fala de tempo, é porque a gente tem tendência a querer colocar o tempo de Orixá como um tempo cronológico, não é o tempo do tempo. É o tempo do tempo, exatamente. É o tempo do tempo, né? E exatamente. Que é diferenciado. Exatamente, tem que respeitar tempo, tem que respeitar Iroko, então, que é uma coisa também que durante muito tempo, até hoje, às vezes eu apanho um pouco, porque eu sou muito agitada, muito ansiosa, não sei o quê, e aí quando eu olho pra trás eu fico assim, não é que deu certo mesmo? E eu aí querendo correr. Na verdade, tudo se acaba pegando um formato e as coisas se endireitam no tempo, né? Exatamente. Maravilha. Deixa eu te voltar um pouquinho aqui na sua fala. Você falou que hoje seu trabalho como assessor de comunicação, ou assessora de imprensa, né, digamos assim, é a comunicação que fala? Tanto faz, comunicação ou imprensa. Você faz para um grupo específico. Qual o nome do grupo? Filhos de Dona Maria. Eu não ia deixar passar batido. O que é isso, Filhos de Dona Maria? Que grupo é este? É um grupo maravilhoso que nasceu lá na roça. Lá Mas grupo de quê? Grupo de samba. Tinha que ser. Conte um pouquinho mais, como é que é isso? Ele nasceu lá na roça, no Ilê Axé Julabá, que é chefiado por Mãe Dora de Oiá, essa Yalorixá maravilhosa que a vida botou no meu caminho. E um dia Dona Maria Padilha falou, gente, tem que fazer um grupo de samba para mim. E aí nasceu Filho de Dona Maria. A atual formação hoje é com Calil Santarém e Amilcar Paré, que são meus irmãos de santo, os ogãs lá de casa. E aí, eu que sou essa pessoa da comunicação, faço assessoria. e é um grupo lindo, assim. E não só porque são os meus irmãos de santo, não. Mas, enfim, quem tiver curiosidade, depois dá um Google aí, entra aí. Não, você vai deixar já as redes sociais aí, que faz parte, vamos lá. Mas eles estão em todas as plataformas, estão nas redes sociais, então os Filhos de Dona Maria, eles cantam música, né, samba, e esse samba bem de terreiro, assim. Samba de terreiro, como a gente tem visto aí vários hoje, que tá bem na mídia, né? Isso, mas isso, eles têm mais de 10 anos de carreira. Nossa, que legal. E eles têm um disco, né, Todos os Prazeres. Então, então estamos falando de alguém que já está na mídia há muito tempo. Eles já tocaram em Olinda. Já quero ter acesso a isso. Eles já tocaram em Moçambique. Eles são chiques. Sério? Eles são muito chuco. chiques. Mas eu espero que eles, enfim, voem cada vez mais, porque eles levam uma mensagem muito bonita. Samba de Maria? Filhos de Dona Maria. Filhos de Dona Maria. Isso. Que legal. Qual a mensagem? Diga lá, eu acabei te cortando, desculpa. Não, mas eu acho que é isso, essa mensagem, assim, de que o samba e a macumba andam de mãos dadas, assim. São letras muito bonitas, são todas letras... Autorais? Autorais. Olha, tem pouca regravação, assim. Pouco nenhuma, na verdade, pensando bem. E, por exemplo, esse primeiro disco tinha participação especial do saudoso Wilson Moreira, era uma música dele, uma das poucas que não era dos meninos. Teve participação especial de Fabiana Cosa, que tá aí, uma grande sambista. Vira e mexe, eles estão cantando com a Fabiana por aí, isso é muito bacana. Então, eles tiveram esse disco, Nelson Rufino, que é um grande cantor e compositor baiano. Então, enfim, é um trabalho lindo. E eu vou deixar aqui, conheçam. Não, que legal, olha que interessantíssimo, né? Filhos de Dona Maria, né? Filhos de Dona Maria. Gente, o nome é super peculiar, né? Eu falei, o que isso está trazendo? Não é só coisa boa, né? Exato. Você vê que o axé tá sempre junto, né? Com a música, com o samba, não tem como destituir, né? E você tá falando bem isso por essa própria questão do grupo, né? Exato. Então, na verdade, é um trabalho, né? É uma satisfação, né? Não, com certeza, é uma honra, né? Dona Maria Padilha colocou aí, vamos nessa. Vamos lá, pensando agora um pouquinho dentro do novo, da nova geração, daquilo que vem pela frente, até você hoje dentro da posição que você tem como docente, né? E não só como docente, mas com uma pessoa que é de vanguarda dentro daquilo que você milita e defende. O que você diria para quem está vindo para essa área do direito, que vindo também como da área de jornalismo, direitos humanos? O que esperar? O que se direcionar dentro dessa área que é muito vasta, né? É ampla demais. Eu acho que o grande desafio é estudar, porque eu sinto que essa nova geração está estudando pouco, está lendo muito pouco. Então, gente, estude. Leiam as pessoas que chegaram antes, tá? Porque às vezes pega um autor da moda, mas esse autor da moda, ele tá falando coisas que outras pessoas já falaram lá atrás. Então, não é tão inédito assim não, tá? Então, eu sinto muita falta da nova geração bebê em quem chegou antes, sabe? Óbvio que a gente tem que estar conectado e conectada com as questões de tecnologia. Hoje em dia tudo é Você acha que não isso atrapalha um pouco a tecnologia?
Um pouco. Essa história de você ir lá na fonte para beber, que essa nova geração já quer pegar tudo pronto. Exatamente, quer pegar tudo pronto, e eles não entendem o quanto que eles perdem quando eles pegam tudo pronto. Óbvio que a gente pode usar a inteligência artificial para facilitar várias coisas, Sim. mas quando a gente não bebe na fonte, quando a gente não lê um livro, às vezes a gente não tem o insight que a gente precisa, porque a máquina não vai dar. Isso é verdade. Essa oralidade ou essa vivência da imersão não tem como, né? Não tem como. Essa é uma lacuna interessante, né? Que a gente acha que não vai ter como suprir, né? Porque eu vejo que a tecnologia nos leva para um caminho onde esse contato que é tão rico emocionalmente e cognitivamente vai ficar passado. Às vezes eu tenho um pouco de medo. Às vezes eu penso muito nisso. Não só você como uma profissional, né, da área da educação, mas eu como da parte também da espiritualidade, eu vejo muito isso, né? A gente perdeu um pouquinho dessa intimidade que esses processos de imersão dão muito pra gente. A gente não pode dissociar, né? Interessante. Não. E visão de futuro. O que a Maíra espera da Maíra? Eita, que pergunta difícil. Eu espero que eu seja muito feliz. Eu acho que a felicidade é uma coisa que ela é difícil, né, de mensurar. Uhum. Ela é difícil de explicar, mas a cada dia que passa eu penso sobre como que é importante que a nossa jornada nesse mundo, nessa vida, seja uma jornada de felicidade, seja uma jornada de alegria, de amor, porque sem isso fica muito difícil. Então eu espero assim que a Maíra do futuro seja muito feliz e que olhe para trás e que se orgulhe de toda a trajetória. Eu tenho total consciência que eu não acerto o tempo todo, mas isso é uma coisa que não tira meu sono. Entre erros e acertos, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, eu espero que a Maíra do futuro seja muito feliz. Eu acho que você, da forma como você fala, é como se você se encontrasse no seu caminho de busca, né? E dentro dele, a verdade com que você faz todos os processos, o resultado vai ser você. Exato. Não vai ter como fugir muito do que você é, do que você pensa, do que você vive, do que você acha. Entre esses acertos, é o melhor para a sua humanidade, né? Exato, por exemplo, eu acho que esse primeiro semestre, né, que eu vivi como coordenadora, me ensinou muita coisa. Eu sei que eu não agradei todo mundo, eu sei que eu falhei em alguns lugares, eu sei que eu acertei em outros, mas eu lembro de conversar isso com uma outra colega minha que também é coordenadora, né, do curso de arquitetura, assim, eu falei para ela, a gente só dá aquilo que a gente tem, e eu dei muito de mim. Então, eu tenho consciência das coisas que eu errei, quero melhorar, mas eu não sou perfeita. Eu sou gente. E eu não vou perder essa dimensão de que eu sou gente e que eu vou estar errando e acertando ao longo do caminho. Uma fala bem de quem tem formação em direitos humanos, hein? Não podemos perder a humanidade, que nos cabe, que é de direito, né? Uhum. E a gente não pode fugir muito disso. Que legal, que gostoso. Gente, estamos chegando já ao finalzinho desse bate-papo, tá muito gostoso, encantador para essa pessoa maravilhosa, esse grande ser humano, né? Que traz dentro da lição da sua história a possibilidade de mostrar um caminho de sucesso e vitória. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu deixei guardado para o final. E aí, como é ter uma mãe católica para uma filha macumbeira? Como é que é essa relação? Muito bom. Olha, eu acho que todo dia é um desafio, mais para ela do que para mim, né? Eu acho que aos poucos ela tá, assim, ela já entende, óbvio, né? A minha avó, ela tinha um pezinho na Umbanda. Então, assim, não é um grande mistério, sabe? Mas eu acho que para minha mãe todo dia é um desafio, porque, né? São cosmopercepções do mundo diferentes, né? Verdade. O mundo do catolicismo tem muita culpa. E eu, assim, tô fugindo de culpa. Tem várias culpas cristãs que eu tô, deixando pra trás. Tem outras que eu não consigo largar. Os outros beijinho na cura e vão embora. É isso, assim, não dá. E aí é bom, porque assim, como ela tem se mostrado muito aberta, a gente tem conversado sobre muito, assim, sobre isso, essa percepção do mundo, como se colocar no mundo, a gente coloca essas trocas, então eu acho que ela tem aprendido... Ela te escuta com carinho? Escuta, ela é super respeitosa. Que legal. Eu explico pra ela coisas assim, por exemplo, olha, Exu não é diabo, na nossa cosmopercepção nem diabo existe, então assim, a gente tem que pensar que foi uma imagem criada lá atrás, pela Igreja Católica, inclusive. Até pra cessear a libertação, né? Exatamente, mas eu falei assim, isso não faz o menor sentido, e eu ainda falo assim, eu gosto sempre de provocar. Eu te desafio aí no terreiro e veio o diabo. E aí? Nossa, forte isso, hein? E ela, a reação dela? Ela morre de medo. Mas ela, enfim, eu acho que ela, né, às vezes se impressiona um pouco com essa ideia de alguém, né, incorporar uma entidade, um orixá. Então, pra ela é muita coisa. Mas ela, aos pouquinhos, é isso. Ela tem entendido que é isso, a gente é diferente, a gente tem percepções de mundo diferente, mas a gente se ama muito. E que gostoso saber que dentro dessa diferença existe pertencimento, que é o que você falou, né? Mãe e filha, né? Mãe e filha. A relação que é pra uma vida inteira. É
o né? amor da minha vida. O amor incondicional que a gente sabe que não muda e que esse processo civilizatório do pertencimento, do respeito é fundamental em qualquer relação, principalmente familiar, né? Exato. Isso é fundamental, né? Eu quero fazer 3 perguntas para a gente encerrar aqui agora. Tá, E joia. vamos lá, porque eu não vou deixar passar batido, que isso é importantíssimo. Um gesto de fé da Maíra. Um gesto de fé da Maíra? Ai, meu Deus. Deixa eu pensar. Cara, sabe um grande gesto de fé que eu tenho? É rezar para São Jorge. Gente, olha, ela veste-se das armas de Jorge. Eu sou devota de São Jorge. Eu, apesar, né, de ser, do candomblé, não abandonei os meus santos. Sou devota de Nossa Senhora Aparecida, que é preta que nem eu, que é mãe que nem Oxum. E sou muito devota de São Jorge. Eu falo, se eu cheguei de pé no candomblé por causa de São Jorge, eu não vou largar ele de mão nunca. Isso é importantíssimo, porque aquilo que é a sua vivência, ninguém vai ter que tirar, Exato. independente de secretismo ou não, se está certo ou está errado, é o que você traz na pele e no coração. Certíssimo, amei. Uma alegria recente. Eita, uma alegria recente? Ai, gente, que difícil. Não sei. Tá aí uma alegria recente ter sido convidada para esse podcast. Oh, que delícia. Gente, ela é do Oxum, não tem como, que delícia. Aí fez o ego do coração do negão aqui. Maravilha. Agora vamos lá, uma coisa para a gente encerrar com aquele tom dessa profissional, dessa pessoa encantadora e que urge por direitos humanos. Uma política pública que você quer ver implementada. Hoje, uma política pública, eu queria muito ver uma política pública que pensasse nos jovens negros. Eu sinto muita falta de tudo que envolve eles, assim. Então, por exemplo, mais educação, mais cultura, uma segurança pública que não extermine esses jovens e caso... Que acolha, né? Que entenda, né? Que acolha esses jovens e essas mães que perderam os filhos, que elas tenham uma estrutura de saúde também para poder... lidar com isso. Lidar com isso, né? Porque eu sinto muito isso. Como que essas mulheres brigam para ter uma estrutura de saúde, sobretudo saúde mental, tá, gente? Óbvio que também tem os impactos físicos, muitas reclamam de esquecimento, diabetes, que tem muita diabetes emocional, mas assim, como que seria essencial ter psicólogos, psicólogas, psiquiatras para receber essas mulheres? Eu confesso que hoje seria uma política pública assim que olhasse para a juventude negra e para as suas famílias. Que legal, muito impactante isso. E não tinha como ela não transitar por todo o universo que ela falou e não acabar nesta fala, né? É uma defensora, gente, claro, dos direitos, né? Agora, para a gente encerrar com chave de ouro, porque aí eu vou te cutucar, uma imagem que o Brasil não pode esquecer. Meu Deus, uma imagem que o Brasil não pode esquecer? Que você, como jornalista, quantas coisas você não viveu no backstage de uma redação, quantas coisas você não viu dentro da assessoria de imprensa, porque você lida com a informação nua e crua, não da informação que é maquiada para ser passada só como notícia. Eu quero que você traga algo que, para você, que te impactou como vivência, como uma pessoa de comunicação, mas também como ser humano de direitos humanos. Tem uma imagem que me marca muito. Vários fotógrafos fizeram essa imagem, mas eu quero citar um fotógrafo especificamente, que ele é um jovem negro periférico, que é o Matheus Alves, um amigo muito querido, sempre faz umas fotos belíssimas de mim. Ele fez uma foto que eu gosto muito, que é a posse, no dia da posse da ministra Aniele e da ministra Sônia Guajajara, naquele Palácio do Planalto todo quebrado, porque tinha acabado de ter, né, os atentados do 8 de janeiro. E aí tem uma foto que tá todo mundo. Tá o ministro Dino, que na época, né, nem tava lá no Supremo, Aniele, Sônia, tá o presidente Lula, tá Janja, se não me falha a memória. Enfim, tem várias pessoas, e no meio dessas pessoas tem a minha mãe de santo, Mãe Dora de Oiá. Mãe Dora estava lá no dia da posse, o Afoxé Ogumpá, que é o Afoxé que faz parte lá da roça, que foi criado na roça, tocou na posse das ministras, na frente do presidente Lula. A gente tocou, inclusive, para Xangô, que é o Senhor da Justiça, e eu gosto muito dessa imagem, uma mãe de santo, uma mulher negra, periférica, que veio do oeste baiano, no meio dessas autoridades,
para lembrar que aquele espaço também é nosso. Mesmo todo quebrado, todo detonado, a gente estava lá dizendo, a gente vai continuar, porque é isso. Outro dia eu vi a Jurema Werneck falando uma coisa muito interessante, assim, que a gente não pode comprar essa narrativa de fim de mundo, porque em outros momentos já vieram com esse papo de que o mundo ia acabar, e o mundo não acabou. E sempre se regenera, né? Exatamente. Então, enquanto o mundo não acaba, a gente tem que brigar para que ele seja um lugar bom para todo mundo. Então é isso, eu acho que essa imagem de uma mãe de santo negra na posse da ministra Aniele e da ministra Sônia é uma imagem muito emblemática. Não, e outra coisa, mostrando que, cantando para Xangô, o orixá que representa a justiça numa casa de leis, que o executivo também é isso, Exato. né? E que significa a resistência, o poder e principalmente o simbolismo de que orixá, enquanto força da natureza, cabe em qualquer lugar. Exatamente. Que linda, tá vendo? Eu sabia que você ia tirar do baú algo que seria importante e emblemático para todos nós. Bem, gente, estamos chegando aqui no final do nosso episódio, riquíssimo, lindo e contagiante, principalmente para mim, né? Como uma pessoa de axé, como hoje um acadêmico se colocando para se reconstruir, se redefinir dentro da sua política de vida pessoal, que eu acho que sonhar é fundamental para qualquer um de nós, que o sonho vai representar exatamente o desejo de onde você quer chegar. E a própria realização desse espaço de diálogo dentro de africanidades nasceu desse sonho e nasceu da academia hoje, do curso que eu faço. E hoje eu me sinto muito gratificado e extremamente emocionado de tê-la aqui conosco, viu? E claro que a gente não vai deixar de divulgar o nosso patrocinador, gente, aquela loja que me veste, que deixa o bababorô lindo e gostoso e maravilhoso, desse negão de 1,90 m de altura, não mais para 1,90 m de largura, gente. Eu estou emagrecendo, estou no processo de voltar à minha origem, tá? Aguardo o negão gostosão daquele que jogava vôlei, viu? E isso eu devo hoje a Toque Africano. A loja é onde a africanidade se faz presente no Planalto Central, onde você vai encontrar não só coisas de axé, mas coisas do vestiário, da indumentária, do artesanato, daquilo que a riqueza africana traz na sua forma colorida e diversa de apresentar o quanto o mundo é belo. Então vamos lá seguir a nosso patrocinador nas redes, é Toque Africano, é @toque.africano. E claro que o meu patrocinador também é embevecido pelo amor do Oxum, não ia deixar a nossa entrevistada ser um presente belíssimo para ela, para que ressalte esse amor, a ternura. Lindo. E a gente sabe que a bolsa de mulher é o mistério mais secreto que ela tem. E que você se sinta empoderada, linda e maravilhosa. Obrigada. Pela essência do ser humano que você é. @Toque Africano, a Toque.africano, prestigiando mais uma vez os nossos entrevistados. Obrigada. Sinta-se honrada por essa mimo, por esse carinho e que você merece pela, sabe, essa pujança, essa história, esse olhar carinhoso, esse brilhinho de moleque sapeca, que Deus Orixá te abençoe, que o Oxum te leve ao reino que você tem que estar, para que você consiga trazer nesse carinho de mãe, esse colo, esse afeto que a gente sente quando está com você. Tá bom? Axé. Muito obrigada, quero mais uma vez agradecer o convite, foi incrível estar aqui. Eu posso arriscar dizer que de todos os podcasts que eu participei até hoje, esse foi um dos mais emocionantes, tá? Tá num lugar especial do meu coração, assim, onde eu pude falar de coisas que em outros espaços nem sempre a gente consegue falar. Agradecer o carinho, agradecer o presente, gente, belíssimo Toque Africano. Que eu ganhei da Toque Africano. E é isso, só agradecer, eu sou muito grata, obrigada. Então vamos fazer o seguinte, é claro que a gente gosta de divulgar as redes de todos os nossos, né, entrevistados aqui. Por favor, em algum lugar aqui em cima vai estar aqui os contatos dessa pessoa maravilhosa. Por favor, Maria, pode divulgar suas redes. Eu tenho 2 Instagrams, tá, gente? Um é @jornalistabrito, que é o que eu acabo postando mais coisa, e tem também o @não, ele não está, que fala mais desse meu primeiro livro. Então, quem quiser seguir os dois, pode seguir os dois, que aí, assim, ele não está um pouco mais profissional, então, assim, eu fico postando coisas, né? Bancas que eu participo, palestras que eu dou, podcasts que eu participo, essas coisas. Mas o Jornalista Brito serve mais para conhecer um pouco dessa Maíra
civil, digamos assim. Então, eu posto letra de samba, eu posto, sei lá, foto de pôr do sol, essas coisas, assim, que estão no dia a dia, mas que também são muito importantes. Gente, ela mostra essa alma dessa Oxum encantada com a vida, né? E claro, por favor, não deixe também de me seguir, @bababoroifadie, e o nosso famoso podcast, que está aqui para mostrar para vocês o que essa africanidade linda tem para nos encantar, @afropodbr. E para vocês, um beijo, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, gente, até mais.